Oi gente, tudo bem? Meu nome é Mariana e esse é o canal MD74 e hoje eu vou te ajudar a escolher entre o fogão e o cooktop. Bom, eu vou falar primeiro sobre o fogão. O fogão ele tem uma vantagem de ter dois eletrodomésticos em um só, o fogão e o forno. Então ele é muito legal nesse quesito de custo-benefício, porque você consegue um valor menor nele por estar com os dois juntos do que você comprar o cooktop e o forno separados. Mas esse 2 em 1 tem algumas desvantagens. A primeira desvantagem é que se um deles para de funcionar, você tem que trocar os dois. E no forno e no cooktop não, você pode trocar cada um deles separados. E uma outra desvantagem também que eles têm é que você não consegue colocar cada um deles num ponto na cozinha. Como, por exemplo, hoje está super em alta fazer a torre quente, que você coloca micro-ondas, forno e qualquer outro item de aquecer dentro dessa torre, o que você não consegue fazer com o fogão. Você tem que colocar obrigatoriamente o fogão e o forno um embaixo do outro, o que não é tão seguro também, porque você colocar o fogão na altura, na sua frente, assim, na altura do seu braço, é muito mais seguro do que deixar embaixo, que é o fogão convencional, por exemplo. O outro ponto negativo do fogão é o tamanho, porque ele é um pouco maior do que o cooktop. Então, para quem tem uma cozinha pequena, cada centímetro ajuda. Então, se você mora em um apartamento pequeno, provavelmente o fogão não vai ser uma melhor opção para você. Um ponto positivo agora do fogão é a instalação. A instalação do fogão era muito fácil. Geralmente os apartamentos já vêm com um ponto de gás, que é só você instalar o fogão extremamente rápido, principalmente se ele for de piso, né, que não é um embutido. Quando é embutido, você precisa aí ter um acompanhamento da própria pedra da bancada para poder embutir o fogão. Aí ele fica um pouco mais complexo, mas se for aquele fogão de piso tradicional, você consegue colocar super rápido, o que não acontece com o cooktop. O cooktop você tem uma dificuldade um pouco maior para instalar porque ele é sob medida. Então a pia, né, a pedra, ela precisa ser exatamente daquele tamanho para poder encaixar direitinho. Agora eu vou falar sobre o cooktop. O cooktop ele tem uma vantagem muito grande sobre o design, né? Ele é muito mais bonito do que um fogão tradicional e ele tem dois formatos, o de gás tradicional e o de indução, que ele é muito legal para quem não tem abertura de gás no apartamento, por exemplo. Então você só coloca um fogão de indução e você já consegue cozinhar sem precisar instalar gás. E um outro benefício também que leva em conta a estética é a tampa, porque os fogões geralmente têm aquela tampa de vidro em cima, que esteticamente ele não é legal, ele não é bonito. Então essa é uma vantagem que o cooktop tem sobre o fogão. Mas em compensação também tem alguns fogões hoje em dia que já estão vindo sem a tampa. Então é melhor pesquisar o modelo mesmo, caso você ainda queira o fogão e não queira a tampa. O outro ponto positivo do cooktop, que eu já falei agora há pouco, é o espaço. O cooktop ele ocupa menos espaço que um fogão. Então, para quem tem um apartamento pequeno, ele é excelente, né? Ele é o melhor custo-benefício em relação ao espaço que você tem entre as duas opções. Agora, uma desvantagem dele é o custo. Você tem um custo mais elevado comprando o forno e o cooktop separado, no lugar do fogão, que já tem o forno e as bocas junto, por exemplo. Mas uma vantagem disso tudo é você poder escolher onde você vai colocar o seu forno e o seu cooktop, porque eles não precisam estar no mesmo lugar. Como eu já tinha falado, você pode fazer uma torre quente, por exemplo. Aí você realmente vai precisar separar o forno do cooktop, que você não consegue fazer isso com fogão, mas consegue fazer isso com cooktop tranquilamente. E o ponto que eu acho extremamente válido no cooktop é que caso ele quebre ou você precise trocar, você troca simplesmente só o cooktop. Não precisa trocar toda aquela peça que é no caso o fogão, né? Você consegue trocar só o cooktop e se o forno estragar, você troca só o forno. Mas uma desvantagem do cooktop é a instalação. Porque, como eu disse antes, o cooktop ele precisa estar instalado numa pedra, ou enfim, geralmente numa pedra, mas ele precisa estar instalado em alguma base. Então, caso você precise trocar o cooktop, ou você precisa pegar um exatamente do mesmo tamanho, que nem sempre você vai achar para poder instalar exatamente no mesmo lugar, ou você vai precisar às vezes cortar um pouco mais a pedra, ou ter até que trocar a pedra caso o outro seja menor. E assim, não dá pra fazer gambiarra nesse tipo de coisa, é muito perigoso. Então, se for menor, você vai ter que trocar a pedra. E aí vai ser um pouco mais caro, né? Você tem que trocar a pedra e o cooktop. Eu lembro de um apartamento que eu cheguei a visitar pra morar, que a pessoa tinha deixado o cooktop e não tinha deixado o forno. Tinha apenas o buraco do forno. E eu procurei em todas as lojas possíveis um forno que coubesse naquele buraco do forno e eu não achava. Então eu teria que trocar ou aumentar o tamanho do buraco, enfim, isso seria um transtorno muito grande
porque era exatamente pro tamanho daquele forno. Então pensa também que na hora de trocar você vai ter mais trabalho nesse sentido. Porque você vai ter que adequar o espaço que você tem para aquela nova medida. E isso acontece, na verdade, em todo tipo de embutido que você tem. O próprio micro-ondas embutido também é um exemplo disso. Que se você for trocar, vai ter que adequar as medidas também. Bom, gente, então é isso. Muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu espero que tenha te ajudado em escolher entre o cooktop e o fogão, tá bom? Então se inscreva aqui no canal e comentem pra gente o que vocês acharam, tá bom? Tchau!